Vamos começar nosso estudo. O pessoal vai chegando aí, mas a gente tem um compromisso com o horário, não é isso? 8 horas da noite em ponto, para a gente terminar no máximo 9 horas em ponto. Olha por nós aí, Felipe, por gentileza. Pai, queria te agradecer por mais uma oportunidade de nos reunirmos para poder estudar a sua palavra. Obrigado por nos sustentar aqui, apesar de tudo que acontece no nosso dia a dia. Nós estamos aqui graças ao Senhor. Te agradeço por isso e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 6. Perdeu muito aí, né? Tô te falando. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 6. Lembrando que o capítulo 11 termina 1 ao 3, 4 ao 7, 8 ao 11. A terceira vez que a história é contada, né? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Com muitos detalhes lá na primeira, vai aumentando os detalhes. Do 4 ao 7 aos selos. 8 ao 11 é a vez que essa história, a primeira e a segunda vinda de Cristo, nos é contada através de trombetas. Capítulo 12 até o capítulo 14 seria então o levantamento dos inimigos do povo de Deus. Nós sabemos que o livro de Apocalipse mostra para nós 4 inimigos: o dragão, a besta do mar, a besta da terra e também a grande meretriz. A grande meretriz nos é apontada no capítulo 14, só que ela vai nos ser explicada no capítulo 17. E o capítulo 17, que mostra a grande meretriz montada na besta do mar, seria o capítulo mais difícil de se interpretar deste livro. Capítulo 17, nós iremos chegar lá ainda. Nós estamos no 12. Pastor Pedro, semana passada, ensinou do 1 ao 5, né? E mostrou uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, aí no versículo 1, representando talvez o povo de Deus do Antigo Testamento, não apenas Israel, dando ênfase também, né? Alguns dizem que é Maria que deu à luz a Jesus, outros dizem que é a nação de Israel, outros dizem que é todo o povo de Deus desde o Antigo Testamento. E gosto mais dessa terceira opção, porque esse texto nos faz lembrar de Gênesis 37, quando José tem um sonho, onde o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele, né? Só que o importante, na verdade, nem é tanto quem é essa mulher, né? O importante é o que acontece com ela, porque ela está grávida e prestes a dar à luz. E ela é perseguida por um dragão, e o apóstolo Paulo nos diz quem é este dragão, quem é a antiga serpente, é Satanás, que começa a perseguir a mulher e perseguir o bebê da mulher, né? Que nasce, e nós sabemos que esse bebê é Jesus por causa do versículo 5, onde diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Só há um que nasce de mulher, que é varão e que vai reger as nações com cetro de ferro. Inclusive nós já vimos isso em Apocalipse, capítulo 2, quando vimos a carta que Jesus endereçou à igreja de Tiatira. Porque lá na carta a Tiatira, a Bíblia diz que Jesus regeria as nações com cetro de ferro e que a igreja faria parte deste reino. Vimos também que este dragão arrasta com a sua cauda terça parte dos anjos, né, das estrelas. Se a interpretação estiver correta, é Satanás na sua queda. E Satanás na sua queda leva 1/3 dos anjos consigo. Imagina este momento na eternidade. Imagina este aspas, bem contraditório que eu vou falar, mas imagina esse dia na eternidade. Imagina esse momento na eternidade de Satanás se rebelando contra Deus. É algo que pouco nos foi revelado, mas que aconteceu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz que o pecado de Satanás foi a soberba. Por isso que um presbítero não pode ser neófito, para não cair no erro de Satanás. Agora, imagina comigo se Isaías 14 e Ezequiel 28 estiverem falando de Satanás mesmo, porque existe uma corrente que diz que Isaías 14 e Ezequiel 28 são profecias ou esclarecimentos sobre a queda de Satanás. Mas, na verdade, diretamente, textualmente,
é um texto que nos ensina sobre a queda ou uma profecia contra o rei da Babilônia, e Ezequiel 28, uma profecia contra o rei de Tiro. Mas se também estiverem falando de Satanás, o pecado de Satanás foi querer ser semelhante ao Altíssimo. Então, neste desejo de ser semelhante ao Altíssimo, e nesta soberba, ele se rebela contra Deus, se torna o inimigo do povo de Deus. Tudo isso depois de Gênesis 1:31 e antes de Gênesis 3. Porque em Gênesis 1:31 a Bíblia diz que tudo que Deus criou era muito bom. E em Gênesis 3 ele já aparece no Éden como serpente, tentando Adão e Eva. Então em um momento desse ele se rebela contra Deus, cai, já está tentando no Éden, e 1/3 dos anjos, 1/3 das estrelas cai com Satanás nessa rebelião. Para cada demônio nós temos 2 anjos. Aquilo que Paulo vai chamar em 1 Timóteo de anjo eleito, ou seja, aquele que não caiu. Como você falou agora em Gênesis, essa serpente não é serpente literal. Com certeza poderia ser um anjo, porque era tudo passivo. Os anjos poderiam estar ao redor deles. Não, eu entendo assim como Deus falava com eles. Eu compreendo se... possível isso? Não, então, eu compreendo que a serpente era uma serpente literal. Literal. Por que eu entendo que era literal? Porque tudo que eu entendo, tudo que eu leio do Gênesis está dentro de uma narrativa. Não é um texto poético, não é um texto simbólico, não é um texto apocalíptico. Gênesis, o seu gênero textual é narrativo. O texto está narrando para nós, está contando para nós aquilo que aconteceu. E eu creio que dentro dessa narrativa, sim, Satanás estava como uma serpente mesmo no Éden. Compreendo que era um animal, literalmente, falando com Eva. Uma serpente não fala. A serpente não fala, mas se Deus quiser, a serpente fala. Não, acredito que não. Acredito que sim. Assim como aquele burro. A mula, né? No caso de Balaão. Exatamente. Ok? Aí então paramos no versículo 5, quarta-feira passada. Quando o filho varão nasce, é arrebatado aos céus, diante de Deus, até o trono de Deus. Paramos aqui e com certeza compreendemos que essa possa ser a ascensão de Cristo depois de seu ministério. Foi isso que você falou? Mais ou menos isso. A ascensão de Cristo, 40 dias depois que ele morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus. Aí, aqui na terra, o cenário nos mostra a partir do versículo 6, e aí a gente entra no estudo de hoje. Olha o texto, vamos lá. A mulher, porém, essa mulher que deu à luz, esse símbolo do povo de Deus, olha para você ver que interessante. Eu acabei de falar que Gênesis é literal a serpente. Aqui eu estou dizendo que não é literal. Por quê? Porque nós estamos diante de um gênero textual diferente de Gênesis. Enquanto Gênesis é um narrativo, é uma narração de uma história, aqui em Apocalipse 12 nós estamos diante de uma literatura apocalíptica, onde símbolos representam realidades. Então essa mulher pode ser sim um símbolo e não necessariamente uma mulher literal. Essa mulher que representa o povo de Deus, e eu sei disso por causa do sonho de José, no versículo 1, fugiu para o deserto. Irmãos, e é interessante que para nós, deserto é um lugar de sofrimento, de luta. Quando a gente fala de deserto, parece que nós estamos falando de um momento de muita dor e de muita escassez. Só que depende muito da sua ótica e da sua visão. Porque foi no deserto com Israel que Deus mostrou os seus maiores cuidados. Deus cuidou no deserto do seu povo, porque no deserto Deus deu coluna de nuvem durante o dia. No deserto Deus deu coluna de fogo durante a noite. No deserto água saiu da rocha. Até mesmo quando Moisés desobedeceu a Deus, água saiu da rocha. Na primeira vez, Êxodo 17, Deus disse para Moisés, fira a rocha, ele feriu. Na segunda vez, Números capítulo 20, ele disse, fale a rocha, ele feriu a rocha. E 2 vezes.
E mesmo ferindo a rocha e desobedecendo a Deus, saiu água da rocha para aquele povo que só murmurava e reclamava no deserto. Foi no deserto também que pão caía do céu para o povo que estava com saudade de cebola do Egito. Perceba que Deus é um Deus misericordioso, mesmo com um povo que não o agrada. Deus trata com graça e com misericórdia a um povo que não o agrada. Tudo isso aonde? No deserto. Foi no deserto que Deus sustentou o seu filho, nos 40 dias que ele estava sendo tentado por Satanás. Foi no deserto que anjos chegaram no 40º dia para alimentar Jesus depois dos 40 dias que sucederam o seu batismo. Foi no deserto que Deus providenciou resposta para Elias. Foi no deserto que Deus sustentou Moisés no seu anonimato. Foi no deserto que Deus cuidou de João Batista enquanto ele pregava a mensagem: arrependei-vos. É no deserto que Deus cuida da gente. Tudo foi Resumindo, deserto é benção. Deserto é lugar de cuidado. E mais uma vez esse local de deserto aparece no texto bíblico como um lugar de cuidado. A mulher, porém, fugiu para o deserto. O dragão está perseguindo a mulher e o menino. O menino é assunto aos céus e o dragão não consegue pegar o menino. Mas o dragão agora está atrás da mulher e não somente do menino. Se a mulher é o povo de Deus, se o menino é Jesus, e se o dragão é Satanás, Satanás tentou matar Jesus lá quando ele era menorzinho, antes de 2 anos, com Herodes mandando matar as crianças menores de 2 anos. Mas se ele não matou o menino, e se o menino cresceu, se fez o ministério, se morreu e foi assunto aos céus, agora Satanás não persegue mais o menino, agora Satanás persegue o povo do menino. Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele, deserto, a sustentem mulher durante 1260 dias. Eu já falei com vocês e vocês lembram quando nós estudamos o capítulo 11, começamos o capítulo 11, e nós vimos no capítulo 11 que existe um período escatológico que muitas vezes aparece no livro de Apocalipse e também em Daniel. Tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1260 dias. 42 meses. 3 anos e meio. 3 dias e meio. Aparecem essas expressões no livro de Apocalipse para mostrar para nós um período específico que é possível que ainda esteja para chegar. E se esse tempo e a interpretação estiver certa, seria o tempo da grande tribulação. Mas ao mesmo tempo, um período em que Deus está protegendo o seu povo. E aqui esse símbolo, 1260 dias, que se você fizer a conta vai dar 3 anos e meio, que às vezes mostra no texto um momento de cuidado, mas também às vezes um momento de perseguição. Aqui agora, esse símbolo, 1260 dias, mostra um tempo em que Deus cuida e protege o seu povo. Enquanto Satanás quer acabar com a mulher, que é um símbolo do povo de Deus, o que o texto está dizendo é que Deus está protegendo essa mulher neste período de tempo, 1260 dias. Vocês lembram lá das 2 testemunhas? Foi dado a ela pregar com pano de saco por 1260 dias, por um período de tempo. Mas depois também foi dado a ela ser perseguida pelo mesmo período de tempo. É possível que este símbolo, este número simbólico que vai representar 3 anos e meio, independentemente de como ele nos é apresentado, pode ser entendido de 2 formas. Em alguns momentos, esse período de tempo mostra cuidado. Em alguns momentos do Apocalipse, esse mesmo período de tempo mostra uma perseguição e uma dificuldade ao povo de Deus. Será que nós teremos o tempo de cuidado e depois o tempo de perseguição? Ou será que o tempo de perseguição também é um tempo de cuidado? Essas 2 formas podem ser entendidas nesse 1260 dias. O certo é que Deus está cuidando deste povo lá no deserto. Deus está cuidando para que Satanás não extermine esse povo e não pegue esse povo e não acabe com esse povo,
até que um dia Deus permita a igreja ser vencida. Guarda essa, porque quando chegarmos no capítulo 13 nós entenderemos. 7, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha isso que interessante. Para um grupo sectário do protestantismo, Miguel é Jesus. Miguel seria um título para Jesus. O nome Miguel é o mesmo do Antigo Testamento para o profeta Miqueias. E Miqueias e Miguel significam quem é como Deus. Para alguns, Miguel é um título para Jesus. Só que eu não creio assim. Eu compreendo que Miguel de fato é um arcanjo, assim como aparece lá em Daniel capítulo 10. Não entendo que Miguel seja um título para Jesus, eu entendo que Miguel seja um arcanjo de Deus. E lá em Daniel aparece Miguel como um dos primeiros príncipes. Jesus não pode ser comparado com outro para ser chamado de um dos primeiros alguma coisa. Jesus é único, absoluto, enquanto Miguel pode ser um dos vários arcanjos que possam existir. Que eu saiba, que eu lembre, só o arcanjo Miguel recebe nome na Bíblia. Não sei se tem outro arcanjo que recebe nome na Bíblia. Miguel talvez seja o líder desses arcanjos. E eu já falei aqui, talvez você não vai lembrar, que nós temos os anjos como mensageiros, os serafins como aqueles que adoram a Deus, os arcanjos como guerreiros e tem mais um. Querubins. E os querubins como guardiões da glória de Deus, como nós vemos em Ezequiel capítulo 1. Né? Então, esse Miguel aqui, de fato, deve ser o mesmo lá de Daniel 10, que aparece como um arcanjo, um guerreiro, e aqui ele está fazendo jus ao seu posto. Porque no momento da ascensão de Cristo, a Bíblia diz que houve uma peleja, uma batalha no céu, entre Miguel e os seus anjos e os seus subordinados. Isso aqui é mundo espiritual. Se você não crê no mundo espiritual, você não vai crer nessa passagem. Miguel com os seus liderados, o dragão com os seus liderados. E perceba comigo que no versículo 3, o dragão arrasta, no 4, arrasta estrelas. Agora, no versículo 7, o dragão não está com estrelas, já está nos explicado no texto. O dragão está com os seus anjos. Então perceba, demônios são anjos, mas anjos caídos. Não falsos, caídos, mas não deixam de ser anjos. O que é anjo? Ser celestial. Não tem corpo e é um ser celestial que vem do céu. Que coisa! Mas agora estão caídos e a Bíblia chama de demônios, principados e potestades. Então perceba comigo essa peleja no céu. Agora eu preciso que você raciocine comigo. Olha isso. Onde está acontecendo essa peleja? No céu. O dragão está no céu, os anjos no céu. Só que a Bíblia diz para nós lá no Evangelho de Lucas, Lucas 10, 18, que Jesus viu Satanás caindo do céu. Guarda isso. Daqui a pouco eu falo mais. Agora, qual que é o resultado da peleja? Vocês são da época de uma canção assim? O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Quem lembra dessa? Nossa, ninguém lembra dessa. Vocês são tudo da época do worship pra cá. Não é não? O inimigo pelejou. Não. 8. Todavia, olha o resultado. Não prevaleceram. Agora, nem mais se achou no céu lugar deles. Calma. Vamos por partes. Escuta isso, irmãos. Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. E Satanás caiu do céu
na rebelião que temos pouquíssimas informações na Bíblia, mas caiu do céu. Só que o texto está dizendo que aqui, no momento da ascensão de Jesus, eles ainda tinham lugares, ou acessos, ou permissão para estarem no céu. Que céu é esse? A habitação de Deus? Talvez não. Céu dos planetas? O céu das aves? O texto não diz. O texto só diz que agora, depois desta peleja, é que não existe mais lugar no céu para eles. Antes de tentar explicar o que eu entendo disso, vamos ler o porquê não existe mais lugar no céu para eles. Porque agora, no 9, é que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo no grego, acusador, e Satanás no hebraico, que significa adversário. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Olha isso, irmãos. Por que é que Satanás foi expulso dos céus no momento da ascensão? Por que é que ele já não tem mais lugar no céu? Por que é que ele foi lançado à terra? A resposta está no versículo 10, quando a Bíblia diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Por que é que ele foi expulso no momento da ascensão de Cristo e dessa peleja? Porque Cristo no céu é o nosso advogado, o nosso representante e o nosso intercessor. Então Satanás não pode mais nos acusar diante de Deus, porque agora nós estamos justificados, pois mediante a fé, tudo isso através do sangue de Jesus. Pastor, me prova. Leu 11. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Hã? O sacrifício de Jesus foi assim. O sacrifício de Jesus? Foi no céu. Não, o sacrifício de Jesus foi na terra. Não, foi, mas eu falo assim, que expulsou os demônios. Isso, e daqui a pouco eu vou explicar mais ainda, mas é exatamente isso. Porque o sacrifício de Jesus nos justifica. Quando nós falamos de Romanos capítulo 5, nós estudamos aqui versículo por versículo de Romanos. E quando falamos de Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificar é declarar alguém sem culpa, mas não sem pagamento da pena. Você é declarado justo porque alguém pagou a sua conta. Jesus não simplesmente, ou melhor, o Pai não simplesmente olhou para você do céu à terra e disse: está perdoado. Não foi isso. Foi de graça para nós, mas não de graça para o Filho. Jesus teve que pagar a minha conta, é por isso que Deus me aceita. Sem o pagamento da culpa, Deus não poderia me aceitar, porque Deus não toma o culpado por inocente, está na Bíblia. Como Ele é um justo juiz, Ele não pode me inocentar. Ele é justo. Aí alguém vem e paga a minha conta. E se alguém paga a minha conta agora, eu não tenho mais dívida. Nós não temos mais dívida diante de Deus, porque Jesus pagou a nossa conta. E se nós estamos justificados, ou seja, declarados sem culpa diante de Deus, Satanás vai nos acusar de quê? E se Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus e agora se assenta no trono de novo, Satanás vai no céu, ou vai no terceiro céu, no segundo céu, no primeiro céu, ou Satanás quer acesso a Deus para nos acusar de quê? Então agora ele é expulso definitivamente dos céus.
Porque nós vencemos por causa do sangue de Jesus. Pastor, até a assunção de Jesus ao céu, a morte, Satanás ia lá para acusar, igual aconteceu com Jó. É isso que eu ia falar agora. E agora ele não pode, ele não tem acesso mais. Você, com a mente brilhante que Deus te deu, conseguiu compreender antes de eu explicar. É exatamente isso. Olha só que interessante, irmãos. Agora deixa eu tentar fazer a linha do tempo. Eu vou falar aqui. É porque o que ela falou foi o seguinte: pastor, então Satanás agora, com a ascensão de Cristo, não pode fazer aquilo que ele fazia com Jó, no tempo de Jó, por exemplo. Estar diante de Deus nos acusando de algo, como ele acusou Jó. Aí eu falei, é exatamente isso, não pode. Aí agora eu quero construir a linha do tempo. Deus cria Satanás em algum momento da história como anjo. Em algum momento da história, esse anjo cai, se rebela e nós sabemos que foi a soberba. É só isso que nós sabemos biblicamente. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu. No momento em que ele cai, no momento que ele erra, no momento que ele peca, no momento que ele se rebela, ele é expulso do céu. Porque Satanás foi visto por Jesus caindo do céu. E ele já estava na terra desde o Éden tentando. Então quando ele peca no céu, ele cai do céu. É expulso do céu. Só que por causa do texto de Jó, nós compreendemos que ele ainda tinha, não sei explicar como, algum tipo de acesso a Deus. E Jó 2 também. Percebe? Ele falou para Deus, você protege ele? Exato. Então, quando os anjos estavam se reunindo com Deus, Satanás também conseguia ir nessa reunião, não me pergunte como. É o que o texto diz. A caída dele tem Ezequiel, acho que 14. É Isaías 14 e Ezequiel 28. Se esses textos estiverem falando de Satanás. Agora, olha que interessante mais ainda. Deus é que puxa assunto com Satanás para falar de Jó. Não é nem Satanás que pede para falar com Deus sobre Jó. É Deus que puxa assunto. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Só que... Ele é impedido Impedido de quê? do acesso a Deus. No Apocalipse, né? Mas nós vamos chegar lá, olha só. Então aqui no livro de Jó, que talvez seja o primeiro livro da Bíblia, escrito talvez por Moisés, e se foi, vamos supor que isso tenha acontecido antes de 1400 anos antes de Cristo. O Éden, segundo a cultura judaica, é 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos diante de um texto que talvez Moisés escreveu e Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo. Então ele cai, vamos supor, lá depois da criação de Adão. Só que em Jó ele ainda tem acesso aos céus. Só que aqui ele perde completamente esse acesso aos céus. Se na época de Jó, Satanás, que já tinha sido expulso dos céus, ainda tinha acesso aos céus, agora em Apocalipse 12 ele perde completamente o acesso aos céus. E a pergunta é, por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Porque não há mais condenação. Porque Jesus, sendo assunto aos céus, glorificado e terminando a obra de justificação na cruz, já faz com que Satanás não tenha mais do que nos acusar diante de Deus. Mas e Jó? Jó era mais ou menos em qual época? Em Gênesis? Não, então, Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo. Se Moisés foi realmente quem escreveu Jó, é possível que o caso de Jó tenha acontecido antes de Moisés. E pelas características do livro de Jó, alguns dizem que Jó viveu na época dos patriarcas. E se isso foi verdade, nós estamos falando de 1800 anos antes de Cristo. Mas isso é tudo possibilidades, tudo interpretações. O texto não diz, o texto não data. O certo é, voltando para Apocalipse 12, é que no momento da ascensão, peleja no céu. Satanás está lá, fuxicando. Igual estava fuxicando na época de Jó. Só que agora, definitivamente, ele é expulso dos céus. Ele foi expulso na sua queda, mas ainda tinha acesso. Sabemos disso por causa de Jó. Agora, na ascensão de Cristo, ele é expulso definitivamente. Qual o motivo? Não tem nada para ele fazer mais lá. Por que não? Porque ele não tem mais do que nos acusar.
Romanos 8 começa dizendo: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Se Deus disse que você está sem culpa, quem vai dizer que você tem culpa? Se Deus diz que você está perdoado, quem diz que você não estará perdoado? Se nada poderá nos separar do amor de Deus, quem pode te separar do amor de Deus? Paulo disse: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Satanás agora é expulso definitivamente dos céus. Ele é chamado aqui de diabo. Na verdade ele é chamado de dragão, de serpente, de diabo, de Satanás, de acusador. E aqui o texto está dizendo que ele foi expulso definitivamente dos céus, porque agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E esses irmãos que eram acusados por Satanás, agora o texto diz que venceram, eles venceram, nós vencemos, irmãos. Versículo 11 diz que nós vencemos por causa da nossa obediência e porque a gente vem no estudo bíblico. Nós vencemos porque a gente dizima e oferta. Nós vencemos porque a gente perdoa o irmão. Nós vencemos porque a gente trabalha na cantina, assim, né? Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos faz não ter culpa diante de Deus. Ou seja, é graça, não é mérito. Pastor, sim, eu tenho até uma pastor Pedro semana passada, né, pastor Pedro, que a porta do céu é estreita e a do inferno é larga, né? Então, muitos vão passar por essa porta larga. Então, poucos vão para o céu. Não poucos, né? Mas mais pessoas no inferno do que no céu. Mas não são poucos, né? Por exemplo, 2 bilhões de pessoas. É pouca gente ou muita gente? Assim que o diabo está levando mais, né? Não, mas é isso mesmo. A parábola do semeador também mostra isso. A parábola do semeador tem 4 tipos de seres humanos. A parábola do semeador, Pedro pregou aqui esses dias. 4 tipos de solo. Tem o solo à beira do caminho, 25%. O solo rochoso, mais 25%, então 50%. O solo entre espinhos, mais 25%, 75%. Todos esses perderam. E só um tipo de solo é que frutificou a 30, 60 e a 100 por 1. De 100 pessoas que ouviram a mensagem, só 25 converteram. Mas Deus pensa assim, que é em qualidade, né? Em quantidade, né? Não é mérito, é graça. E quando olhamos o mérito, todo ser humano merece o inferno. O que merecemos? O inferno. Quando Deus tira alguns do inferno, Ele está sendo gracioso. Quando Ele deixa outros irem para o inferno, Ele está sendo meritocrático. Não, se Deus quiser salvar só um aqui, desse estudo bíblico, Ele está sendo gracioso com esse um. E está deixando o resto ir para onde ele merece. Ele não invade, né, o coração de Deus. Não estou falando disso. Estou falando que todos merecem ser queimados no inferno. Às vezes as pessoas assim, não querem, né? Ninguém quer. Só quer quem Ele abre o coração. Só quer quem Ele move. Só quer quem Ele abre a mente. Só quer quem Ele põe fé. Quem quer Deus? Ninguém quer Deus. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Como é que um ser humano busca a Deus? Porque o ser humano quis. O ser humano quis Deus. Deus quis o ser humano. Deus abre a mente do ser humano. E por causa disso, esse ser humano vai a Deus. Eu não consigo ir a Deus por mim. Eu preciso que Deus venha a mim primeiro. Isso se chama convencimento. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Voltando para o nosso assunto, só o sangue de Jesus é que nos faz aceito a Deus. Quando nós estamos diante de Deus, nós estamos diante de Deus porque tem sangue jorrando em nossa cabeça. Tem sangue nos purificando. Sangue de Jesus é que nos faz ser aceitos por Deus, irmãos. Pensa no você aí. Pensa no você hoje. Tem comentário no céu? Tem comentário no céu. Pensa no você esse mês que passou aí. Tem comentário no céu? Tem comentário no céu não, irmão. Somente pelo sangue. É por isso que a gente canta, que nos lava do pecado, que nos faz amigos de Deus. Nada além do sangue. Vencemos. Satanás não pode mais nos acusar por causa do sangue. Por causa do sangue. Jesus é o nosso mediador, né? Ele está entre...
Jesus aplacou a ira de Deus. É por isso que lá no Getsemane ele diz: se possível for, afasta de mim este cálice, o cálice da ira, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí lá na cruz ele diz: por que me desamparastes? Aí Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Foi uma reação da Bíblia aqui na minha cabeça aqui. Antes da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás tinha um acesso. Parece que sim. Após a morte, esse acesso foi cortado. Após a ascensão, Que é o que nós estamos agora. Nesse momento. E o que vai acontecer ainda é Apocalipse 20, 1 ao 3. que Satanás está preso? A prisão de Satanás? É porque Mas em 2 isso minutos. ainda vai acontecer. Não, então, é porque na visão que eu compreendo do Apocalipse, essa história está sendo contada 7 vezes. Quando chegamos no capítulo 20, é o início da história novamente. Então, lá no capítulo 20, é como se a grande comissão tivesse sido dada, o que já aconteceu há 2000 anos atrás. Então, naquele momento em que Satanás é preso, a única coisa que ele não pode fazer é impedir o avanço do Evangelho. Ele não pode enganar mais as nações. Ele só não pode impedir a grande comissão, os pregadores do Evangelho, a igreja de avançar e a igreja de crescer. É nesse momento que eu entendo que acontece a prisão de Satanás. É na primeira vinda de Cristo, quando Mateus capítulo 12 diz que Jesus veio e amarrou o valente. Jesus veio nessa terra e amarrou o valente, ou seja, limitou Satanás em seu poder. Então, Apocalipse 20 está lá na frente. Mas como eu entendo o Apocalipse como uma revelação cíclica, eu entendo que Apocalipse 19 termina a história. Apocalipse 20 conta a história de novo. E Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3, quando diz que o Satanás foi preso, é o início da história. Qual a história? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Compreendeu? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Que para mim é contado no Apocalipse 7 vezes. Do 1 ao 3, a primeira vez. Do 4 ao 7, a segunda vez. Do 8 ao 11, a terceira vez. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, do 17 ao 19, a sexta vez. Do 20 ao 22, a 7ª e última vez. Então, Apocalipse 20 é retornar ao início da história. Que história? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vem, como cordeiro, para implantar o seu reino, para morrer, para ressuscitar, ele impede Satanás, ele não permite que Satanás impeça, atrapalhe o avanço do Evangelho. Por isso que ele está preso. Ele está preso nesse sentido. Aqui, nesse momento que nós estamos. Satanás está preso agora, tá? Mas está solto? Tá também. Olha que loucura. Satanás está preso? Tá. Em que sentido que ele está preso? No sentido de não impedir o avanço do Evangelho. Só isso. Agora, ele pode nos tentar? Pode. Ele pode nos ficar ao nosso derredor, rugindo como leão? Pode. Porque a prisão de Satanás é simbólica. Só tem uma ideia: não impedir o avanço do Evangelho. O resto, ele está aí ao bel prazer, buscando a quem possa tragar. Voltando no 12. Eu queria perguntar uma coisa que eu tenho dentro. Quando a gente vai ler de Gênesis, a gente encontra as 2 ações de Satanás, que é em Gênesis, né? E depois em Jó, que fala. O resto tudo ali era ação do homem, né? Não fala que Satanás foi lá, atentou Dalila, que Satanás atentou Sansão, tudo ali foi ação do homem. E aonde que estava Satanás nesse período? O que acontece? Na terra e com acesso aos céus. Essa é a resposta. Só que agora, avançando um pouco na sua resposta. Nós temos pouquíssimas ações diretas de Satanás no Antigo Testamento. Eu vou pegar aqui, uma anotaçãozinha nos meus rabiscos bíblicos para te mostrar ações demoníacas, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos em 1 Samuel 16, nós temos em 1 Reis 22, Salmo 89, Deuteronômio 32, Salmo 106, Daniel 10 e Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Diretamente nós temos Satanás no censo de Davi, em 1 Crônicas 21. Nós temos Satanás no Éden e em Jó. Diretamente no Antigo Testamento nós só temos essas 3. Mas nós temos ações demoníacas no Antigo Testamento, tá? Um exemplo, por exemplo.
em Acabe. Um espírito mentiroso da parte de Deus enganou Acabe. Era um demônio. Então nós temos pequenas ações de Satanás e a demonologia, o estudo sobre demônios, o que a Bíblia trata sobre demônios, fica muito mais evidente e claro no Novo Testamento. Mas ele é atuante no Antigo Testamento. De forma direta, 3 vezes, como eu já falei. Satanás. De forma indireta, umas 2 vezes. Em Acabe, Saul, né? Saul talvez, Acabe e Saul. Agora, demônios atuando nesses textos que eu citei para você. Então, onde ele estava? Na terra, com acesso aos céus. Mas, de fato, a ênfase do Antigo Testamento não é em Satanás. Satanás e seus demônios são mais claros e explicados no Novo Testamento. Não, eu pergunto assim, a única vez que o próprio Satanás possuiu alguém foi com Judas, né? O resto foram outros demônios, né? Quando fala disso em demoniado. Sim. Aham. Do Novo Testamento, sim. Como tem tanta doutrina sobre demônios, né? Como isso vem, essas teorias malucas, aprender sobre demônio com satanista. Eu cheguei a essa conclusão, falei, cara, eu vou parar de até ouvir sobre esses caras falarem na internet, porque qual que é a base de ensino deles? Então, a demonologia, que é o estudo sobre demônios, de fato tem base bíblica até certo ponto. A Bíblia não é um livro que dá ênfase aos demônios. Ela explica, diz que tem, mostra como, aspas, né, diz o número, 1/3 dos anjos, ela mostra as suas ações, diz que é principado e potestade, mostra a origem, o líder, Satanás, mostra que eles estão caídos com Satanás, mostra o fim deles, etc, etc. Passou daí, é especulação e experiencial. Sincretismo também, né? Hã? Sincretismo também. Sincretismo, experiencial, misticismo e etc. Vou dar um exemplo. Não é normal, não é comum a gente ver uma mulher nua na rua, seminua lá, dançando até o chão e falar assim, pombagira. Não tem nome de pombagira na Bíblia. Isso é cultura de outras religiões. Isso são nomes de outras religiões. O tranca-rua. Ah, não, Satanás, o diabo levou um tranca-rua lá para minha casa, aí eu não consigo emprego. Não tem nome de demônio na Bíblia. Satanás é chamado de Satanás, de diabo, Abaddon, Apolion, serpente, dragão. Tem mais 1 ou 2 aí. Acusador, não. Tem mais 1 ou 2 nomes aí de Satanás, títulos para Satanás, na Bíblia. Passou disso, especulação, achismo e não é protestantismo, não é nem cristianismo, é religião de outros povos. Nomes não. Não, esses são deuses falsos. Mas aí, Não deixa de ser, não. Não. mas aí no caso Não. de Deus, é isso que eu ia perguntar. Quando cita Dagon, Moloque, ou Baal, Esses são nomes de entidades, são nomes de deuses. Deuses que não existem. Mas o ídolo é morada de demônio. Mas demônio não é chamado de Moloque. Demônio não é chamado de Baal, não. Hã? Não, já ouvi falar, mas não sei se está na Bíblia não. O que é isso? Que são os atormentadores noturnos. Harry Potter? Tá te tirando. Não, pode pesquisar porque eu não sei. Eu tô te falando que eu não sei. Mas essa parte é um desafio, né, cara? Porque até dentro da igreja, isso eu lembro quando eu era adolescente na Lagoinha, aqueles livros da Rebecca Brown. Sei. Para apresentar os cartilhas. Exato, esse livro aí mexeu com o Brasil. Não, mexeu pro mal. Eu lembro que eu, para ler o livro, tinha que ter aquele momento de intercessão, aquela coisa de ficar orando para brigar com o demônio na rua, resistindo. Olha, deixa eu te falar historicamente isso aí. Historicamente. Aqui não é teologicamente não, é historicamente. História. Aqui, ó, Mateus 18:34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Não. para pagar suas dívidas. Não, mas esses verdugos aí são atormentadores. Isso aí é uma parábola de Jesus. Não são demônios, não. São atormentadores. mas aí quem se apropria desse nome, quem mistura, faz essa Pode ser. Mas esses atormentadores são da terra? Acredito que sim. É uma parábola. Parábola. Eu entendia como demônio. Não, sim. Não é não. Deixa eu te explicar historicamente.
Presta atenção aqui, ó. Todo mundo prestando atenção? A partir de 1910, o pentecostalismo chega no Brasil, com a Congregação Cristã no Brasil. 1911, dá-se início à maior igreja brasileira e também pentecostal, a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus varre o Brasil com evangelização. O segundo movimento pentecostal na história do Brasil começa por volta de 1940 e 1950, que é com as cruzadas evangelísticas. E aí nós temos ênfase em expulsão de demônios, ênfase em curas e milagres. Se levanta igrejas como Brasil para Cristo, se eu não me engano, Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, e por aí vai, essas igrejas. Por volta da década de 70, e aí a gente entra, nós saímos do movimento pentecostal clássico e chegamos no movimento que hoje nós chamamos de neopentecostalismo. E o movimento neopentecostal, que é focado em quebra de maldição hereditária, teologia da prosperidade, confissão positiva e todas esses ensinamentos contrários às escrituras que nós temos por aí. Então você percebe que a partir de 1970, 1980, chega no Brasil todas essas doutrinas. E o mundo espiritual erroneamente ensinado também ganha força. Então você tem a Igreja Batista da Lagoinha mergulhada nisso aí nas décadas de 70. Só que não só ela, você tem algumas igrejas que eram extremamente tradicionais e que passaram a ser renovadas, mas renovadas talvez um pouco para pior no movimento neopentecostal. Aí você tem nascimento de igrejas que hoje tem o seu papel, talvez Deus sabe o que faz lá, tal, mas que é verdade historicamente e que dão muita ênfase na demonologia. Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares lá, né? Principalmente a Mundial do Poder de Deus, a Universal do Edir Macedo. Então todas estas que entrevistam demônios nos cultos, que ficam expulsando demônio o dia inteiro, tudo isso vem do neopentecostalismo, que é a terceira onda do pentecostalismo no Brasil. E aí todas essas doutrinas e esses livros ganham muita força no Brasil. Quando na verdade deveríamos olhar para a demonologia tão somente e tão puramente no texto bíblico. Porque senão a gente fica de experiência em experiência, experiência e experiência, experiência e experiência. Nome de demônio, experiência, não é Bíblia. Ah, mas o demônio age. Olha outro ensinamento da década de 70. Demônios territoriais. Aliás, antigamente, no Brasil, para você abrir uma igreja, você mapeava espiritualmente o bairro. Para saber onde era a sinagoga de Satanás ou o trono de Satanás. E aí a igreja tinha que ficar orando naquele lugar por meses até Satanás sair do seu trono dali. Tudo isso enfatizado em experiências e não em texto bíblico. É por isso que experiência não faz doutrina. Ah, pastor, mas o pastor que eu gosto falou que o diabo fica debaixo da parede e tem que bater 3 vezes aqui na parede para o diabo sair. Experiência. Aí a gente faz da experiência doutrina. Quando na verdade a doutrina é só o que tem livro, capítulo e versículo. Aí eu também não duvido das experiências. Porque pode ser que tenha acontecido uma experiência com alguém. Mas não é porque aconteceu com Marcelo que virou doutrina. Não é doutrina. Pode ter uma experiência com o diabo lá, Satanás apareceu, um pastor lá, pode, eu não sei. Porque esse mundo espiritual é real. Só que não é doutrina, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Eu não posso afirmar doutrina, eu não posso escrever livro ensinando a partir de experiência. E é isso que o movimento neopentecostal faz e faz com muita força. Crenças através de experiências. Isso é um perigo. Deus também permite, né, que ele manifesta em algumas pessoas também, porque eu já tive experiência com meu filho e tive uma luta espiritual com ele, que as portas da minha casa batiam, janela batia, e hoje meu filho é convertido através dessa experiência. Não, claro. Eu creio no mundo espiritual, eu creio em possessão demoníaca, eu creio em opressão demoníaca, eu creio que a gente pode orar para expulsar demônio, eu creio nisso tudo. Eu estou dizendo que o modo operandi que aconteceu na vida de um não é doutrina. E esses livros fazem de modo operandi, ou melhor, de experiências o modo operandi. Doutrina. É isso que eu não concordo. Já expulsei, lá na Lagoinha Pedreira, Prado Lopes. Expulsei. E o mais interessante é que ele conhece a Bíblia todinha, e se você for discutir com ele,
Na verdade, algumas igrejas entrevistam demônio, né? Porque eles... olha para você ver que interessante. Jesus conversou com um demônio, ou com um endemoniado, ou com uma legião, como você preferir, uma vez. E foi uma pergunta. Qual o seu nome? Legião, seu nome, acabou. Viestes aqui para nos perder antes do tempo, acabou. Vai embora. Lança nos porcos, faz o que você quiser. É isso que nós temos da Bíblia de conversa. De endemoniado que eu estou falando, de endemoniado. Agora, onde nós temos, por exemplo, dentro de uma base doutrinária de um culto, conversar com o demônio, expulsar o demônio, fazer entrevista. É com base nisso que eles fazem esse Exato. ciclo, na verdade, né? O exagero em torno do que aconteceu com esse episódio. Com esse episódio. Então, precisamos tomar muito cuidado com estas coisas, porque de fato elas vão mexendo com o imaginário. E a gente começa a pensar, não, vou naquela igreja lá, que naquela igreja lá tem mais poder. Lá expulsa demônio mesmo. Qualquer crente, acordando, sem nem abrir, com a metade do olho aberto, já pode expulsar um demônio. Quer dizer que tem que ir lá naquele lugar para ficar liberto. Lá naquele lugar para ficar sem demônio. Não, é qualquer lugar. Não é parede, não é lugar. Onde você for, você pode expulsar demônio. Não sei se você vai ter coragem para encarar, mas que autoridade nós temos. Temos ou não temos autoridade para expulsar demônio? Temos autoridade. Marcos 16, do 15 ao 18. Vamos voltar. Tudo isso para falar que Satanás foi expulso do céu e que pelo sangue do Cordeiro nós vencemos. Resumindo. Aí vai pro 12. Hã? O 12 é que aperta, ó. Eu ia até o 17, mas não vou não, porque não vai dar tempo. Vamos indo devagarzinho, porque eu sempre falei que nós não temos pressa. O estudo bíblico é lugar para você perguntar. No culto não pergunta não, que senão nós não vamos acabar o culto. Mas no estudo bíblico é para perguntar. Ok? Vamos lá. Por isso, por causa da vitória, por causa do sangue, por causa da expulsão de Satanás, por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Então é por isso que eu compreendo que Satanás tinha algum tipo de acesso à presença de Deus. Não seria simplesmente o céu dos pássaros, não seria simplesmente o céu dos planetas, é onde habitam os seres celestiais. Tem festa onde habita seres celestiais na expulsão definitiva de Satanás. Agora, como é que começa aí a outra frase? Ai. Presta atenção aqui, ó. Ai. Se você está aqui desde o início do estudo, você lembra que eu falei com vocês que o Apocalipse tinha 3 ais. 3 ais. O primeiro está lá em Apocalipse 9, versículo 12. É a 5ª trombeta. Apocalipse 9, 12, o texto diz: o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Aí, quando nós vamos para o fim da história das 2 testemunhas, nós temos o segundo ai, Apocalipse 11, 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Só que não tem em nenhum lugar do Apocalipse o texto dizendo: este agora é o terceiro ai. Não tem isso. O texto fala qual é o primeiro ai, o texto fala qual é o segundo ai, mas o texto não fala qual é o terceiro ai. Não fala. Só que aqui nós temos um ai. Será que este é o terceiro ai? Pode ser que sim. Esse ai é de ai. Ai é de lamento. É de tá vindo coisa ruim. Entendeu? Ai da terra e do mar. Coitado da terra e do mar. Por que coitado? Pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, na ascensão de Cristo, Satanás é expulso definitivamente do céu, e ele não é lançado no inferno, não está no tridente lá no inferno, não está lá queimando no inferno, comandando o inferno, apertando os outros, dando garfada nos outros no inferno. Ele está na terra. E aqui na terra ele não pode uma coisa: impedir o avanço do evangelho. Mas o resto foi dado autoridade a ele. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele é o Deus deste século. Ele engana pessoas. Ele tenta pessoas. Ele tem demônios a seu dispor.
Principados e potestades. Batalha espiritual do neopentecostalismo, tô fora, não creio. Mas batalha espiritual de Efésios 6, creio e creio demais. Principados e potestades contra o povo de Deus. É uma hierarquia, é um mundo maligno, organizado, buscando a quem possa tragar, querendo acabar com a gente. Exato, existe demônio rodando aí. E onde Satanás está? Na terra. Onde? Onde na terra? Ele não é onipresente. Mas ele, como ele disse para Jó, para Deus em Jó, de onde vens? De rodar a terra, de vaguear pela terra. Ele está por aí. Se ele estiver aqui hoje, na porta aqui, ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui, ó. Ali, ó, ali, sentado ali, ó. Sei lá onde é que está, ó. Onde é que está? Na terra. Ele pode estar na China. Ele pode estar em Brasília. Ele pode estar no Rio de Janeiro, ele pode estar aqui. Sei lá onde é que está. Eu creio que ele está na terra e que ele não é onipresente, mas que ele pode rodear pela terra. É crendo no que o texto bíblico diz. Agora, olha o que... Mas a presença dele na terra não é... É porque nós temos como evangélicos, assim, dois extremos. Eu tenho mais 4 minutos. 2 extremos. O primeiro extremo é tudo é o diabo. Outro extremo é nada é o diabo. Então nós precisamos andar pelo menos num equilíbrio. Satanás, algumas outras não. Umas coisas são o diabo, outras coisas é você mesmo. Sua vaidade, seu orgulho, sua prepotência, seu pecado. Agora, tem coisa que é realmente Satanás e seus demônios. E eles podem agir, e eles agem. O mundo espiritual é real. Mas a linha é muito tênue, né? Tipo, a chegar a esse ponto de identificar, poderia ser, por exemplo, uma opressão e um pecado, de fato. Com certeza. E outra coisa, é por isso que nós precisamos clamar muito na igreja para que um dom fique em evidência no nosso meio, chamado discernimento de espíritos, né? Porque hoje parece que o evangélico brasileiro só quer dom de língua. Parece que só existe o dom de língua. Quando na verdade o dom de profecia é muito mais importante que o dom de línguas, segundo Paulo. E também nos nossos dias, acredito eu, aí digo eu, não o Senhor, que me parece que estamos precisando muito de discernimento de espírito, para saber o que vem de Deus e o que não vem, o que é da alma, o que é pecado, o que é demônio, sabe? O que é opressão, o que é aflição, o que é possessão, o que é tristeza do coração. Nós precisamos ser mais sensíveis no mundo espiritual. Porque para uns tudo é demônio. Então se mexeu aqui, irmãos, o demônio está me atingindo. Não. Agora, Satanás pode aparecer aqui na frente que o camarada não fala que é Satanás. Então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade espiritual e um pouco mais de crença no mundo espiritual, mas com maturidade cristã e com maturidade bíblica e doutrinária, né? Se a gente chegar nesse equilíbrio, deve ser possível. Se a gente chegar nesse equilíbrio, a gente vai crescer muito enquanto igreja, né? Correndo por fora também tem muito sensível. Também, é o que eu estou falando. Às vezes nós estamos igual a meio que assumimos nossos erros e perdão para Deus. Aí a gente coloca a culpa. Olha, no que você está falando, por exemplo, existem 2 formas de nós sermos tentados, 2 formas. Aquela que Jesus foi tentado em Mateus 4, pelo próprio Satanás. Só que Tiago capítulo 1 diz que muitas vezes, quando somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Ah, Satanás está me fazendo mentir. Não, mentira é pecado, você está mentindo. Satanás pode te induzir a mentira? Pode, mas nem sempre. Porque mentira é um pecado que homens cometem. Satanás está me fazendo ser vaidoso. Tá, pode ser que sim, mas talvez não. Porque Tiago 1 diz que somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Não é só Satanás que é ruim, não. Tem uma parte de você que ainda não foi glorificada, que é ruim também. E você é culpado por muitos dos seus pecados. Só que tem gente que não quer arrependimento. É mais fácil jogar a culpa no capeta. Só que nós temos que nos arrepender e não praticar mais. Arrependimento é esse aqui, ó. Eu estou indo para cá, aí eu volto para cá. Acabou. Mas Satanás não me deixa arrepender. Não, não é assim não. Se Deus te conduziu ao arrependimento, você arrepende. 1 Coríntios 10:13, E nós temos o escape. 1 Coríntios 10:13, nós temos o escape. Amém, irmãos? Glória a Deus. A partir da semana que vem, versículo 13, vamos orar. Vem para cá, irmão, para a gente tirar a nossa foto.